Bora. Alô, você fera, aqui é o professor Caio Freitas e hoje a gente vai falar de um assunto que está na sua revisão, funções de linguagem. Acompanhe aqui comigo aqui na tela, que você vai perceber que quando nós falamos de funções de linguagem, automaticamente você precisa ficar muito atento ao nosso processo de comunicação. O que devemos lembrar quando a gente fala do processo de comunicação? Primeiro que, quando a gente fala o nome emissor é a mesma coisa que você vai colocar aqui o nome signatário. E o que é o signatário, Caio? O signatário é aquela pessoa que é responsável pelo envio da mensagem no nosso processo de comunicação. O que vai levar você à nossa função emotiva, a nossa função expressiva. Daqui a pouquinho a gente está falando dela. Quando você vem perceber, nesse processo aqui que nós temos de signatário, que é responsável pelo envio, chamado de emissor, nós trataremos de abordar o nosso código. Código, em muitas provas, corresponde ao nosso idioma. Ou seja, o código pelo qual é abordado, geralmente você vai encontrar isso na função metalinguística. Na função metalinguística, você nota que muitas vezes a função metatextual é trazer significados. Quando a gente vem falar aqui em canal, o que é o canal do processo de comunicação? É o meio pelo qual a mensagem ela chegou. Que mecanismo aconteceu para essa mensagem chegar a alguém? Então você vai perceber aqui que eu poderia colocar a fala, eu poderia colocar aqui o processo da escrita, diversos meios. Por quê? Porque canal leva você, por exemplo, a estudar os tipos de linguagem que vão existir entre linguagem verbal e não verbal. Isso daqui, ó, já vimos em aula, composição de palavras, composição de imagens, linguagens verbais e não verbais. Mensagem, eu vou até trocar a cor do piloto aqui, e você vai lembrar que em mensagem, você vai ser acionado a lembrar de um contexto. Ou seja, o contexto pelo qual se fala é o assunto que foi tratado. Isso daqui, no ato de informação, será a nossa função referencial. Até que essa mensagem ela vai chegar ao nosso destinatário, ou seja, o nosso receptor. Quando a gente fala sobre essa questão aqui de destinatário, você precisa entender que é exatamente nesse mapa da comunicação de quem envia por um idioma, por um meio com um assunto, até um destinatário, que é a função do ser nosso receptor. Então você nota que nas características que nós vamos ter das funções de linguagem, nós temos, primeira característica, quando a gente encontra uma função emotiva, quando a gente encontra uma função expressiva. Ou seja, a primeira pessoa, o eu, está em maior evidência diante de todo o texto. Você vê gênero como diário, você vê gênero como um relato pessoal. Sempre você encontra em evidência o eu com uma ênfase maior de domínio todo de texto. Quando a gente fala de uma função referencial, lembra bem, referencial também chamada de função denotativa, nós temos aqui a pretensão de informar. Quando você acrescenta informação, você já acrescenta aqui o gênero textual da notícia. Isso que é fundamental você lembrar aqui. Quando você fala já de função fática, diálogo, o que é muito comum encontrar em um diálogo, exatamente, são os nossos sinais de pontuação e exatamente os nossos gêneros digitais. Muito comum isso aqui em prova, isso aqui despenca na sua prova, isso aqui despenca em muitos contextos que você vai encontrar de vestibular. Então lembra bem, linguagem de WhatsApp, linguagem que a gente fala de Facebook, as redes sociais, esse bate-papo que você encontra aqui, lembre bem, função fática, ela cai muito, detona muito na sua prova. Uma característica que é fundamental lembrar, quando nós falamos de gêneros digitais,
é que isso aqui é muito recorrente. Ó. Você encontra, por exemplo, a palavra você e de repente nós abreviamos para VC. Essa abreviação aqui, as provas costumam chamar de síncope. Síncope linguística. FUVEST na área, isso daqui é assunto de vestibular, isso aqui pode ser muito interessante para que você revise também. Quando nós falamos de função metalinguística, buscar significados de palavras, ou seja, quando a gente tem isso daqui, ó, estamos falando do dicionário. Buscar significados, buscar um dicionário, o ato de você querer saber significados ou o que a gente tem como conceito, definições. Quando você estuda biologia mesmo lá, né? Você pensa que é muita coisa, é isso aí, é você mesmo. Tá vendo essa questão de biologia? Você vai notar que lá existem muitos conceitos, muitas definições, e isso é função metatextual, função metalinguística. Quando você nota aqui, a nossa função do item nós temos a função conativa apelativa, o objetivo da gente é persuadir. Persuadir que nós queremos convencer através de um gênero, de um texto publicitário. As propagandas, elas têm esse claro viés, como também queria que vocês colocassem aí uma prece, uma forma de pedir a Deus para que as aulas voltem logo, uma forma de pedir a Deus para que as coisas melhorem. Então você que está aí rezando, isso você está fazendo exatamente uma função conativa ou apelativa. A minha observação para você agora vai ficar quando a gente fala na questão ao vivo. Eu queria que você lembrasse aqui agora, é quando a gente tem aqui a nossa função poética, que você vai encontrar tons de rima, você encontra musicalidade. E isso é uma característica de uma função poética. Esteticamente, nós temos versos e estrofes, mas uma característica que leva você a uma função poética são as nossas figuras de linguagem. Que aqui você tem, por exemplo, uma personificação, que é atribuir vida a um ser que não tem. Você que já chutou Calypso, a lua me traiu, e aqui lua butagaia, é interessante isso na sua vida. Então você vai notar que quando você tem figuras de linguagem, a personificação, por exemplo, é uma característica que envolve muitas vezes uma função poética. Então, quando você estiver revisando em casa esse assunto, que isso aí você já sabe, a gente está com saudade também de vocês, tá? Lembra disso daí? A gente diz para você o seguinte, revisa com carinho. Claro, quando a gente voltar às aulas, a gente vai chegar com uma bateria de exercícios, vamos chegar com o conteúdo do seu vestibular, né? Mas a gente torce para que tudo isso aí, claro, vai passar e a gente vai estar de volta para a gente arrebentar no vestibular. Beleza, fera? Tamo junto, Caio Freitas na área, valeu!